O sol estava nascendo sobre as montanhas de Petrópolis quando Ana Beatriz acordou com o coração pesado. Aos 28 anos, ela havia construído uma vida meticulosamente planejada, formada em administração pela PUC-Rio, trabalhava como gerente em uma multinacional, morava sozinha em um apartamento moderno na Barra da Tijuca, e tinha uma lista detalhada de objetivos para os próximos 10 anos da sua vida. Mas naquela manhã de março, enquanto observava a cidade acordar através da janela do quarto de hotel onde passara o fim de semana com amigas, Ana sentia-se estranhamente vazia. Apesar de ter tudo sob controle, como costumava dizer, uma inquietação profunda roía sua alma como cupim em madeira velha. Por que me sinto tão perdida se tudo está saindo exatamente como planejei? Ela se perguntava, enquanto arrumava a mala para voltar ao Rio. Sua agenda estava lotada. Na segunda-feira, uma apresentação importante para a diretoria. Na terça, uma reunião com headhunters para uma promoção que cobiçava. No fim de semana, um curso de especialização que havia escolhido estrategicamente para turbinar seu currículo. Ana era conhecida entre amigos e colegas como a rainha do planejamento. Desde os 15 anos, quando decidira que seria bem-sucedida na vida corporativa, havia traçado cada passo de sua trajetória com precisão cirúrgica. Escolhera a universidade, o curso, os estágios, o primeiro emprego, até mesmo os relacionamentos seguindo uma lógica racional e objetivos claros. Deus ajuda quem se ajuda, costumava repetir, uma frase que ouvira da avó evangélica, mas que interpretava como justificativa para sua necessidade obsessiva de controlar cada aspecto da vida. Na segunda-feira, durante a apresentação que havia preparado meticulosamente por semanas, algo inesperado aconteceu. O diretor-presidente da empresa, Sr. Maurício Santos, um homem conhecido por sua objetividade, fez uma pergunta que pegou Ana completamente desprevenida. Ana, seus números são impressionantes, sua estratégia é sólida, mas me diga, você sente alegria no que faz? Quando olha para seus planos, vê propósito ou apenas metas? A pergunta a atingiu como um soco no estômago. Por alguns segundos, que pareceram eternos, Ana ficou em silêncio. Alegria? Propósito? Essas palavras soavam estranhas em seu vocabulário corporativo. Ela gaguejou uma resposta vaga sobre satisfação profissional, mas algo havia se deslocado em seu interior. Após a reunião, Ana se refugiou no banheiro da empresa e, pela primeira vez em anos, chorou. Não sabia exatamente por quê, mas as palavras do diretor haviam tocado em algo profundo que ela havia enterrado sob camadas de planejamentos e ambições. Naquela noite, em seu apartamento silencioso, ela ligou para sua mãe, Dona Regina, uma mulher simples que morava em Nova Iguaçu e trabalhava como costureira. Mãe, Ana disse, com a voz embargada, acho que estou vivendo a vida errada. Dona Regina, uma cristã dedicada da Igreja Assembleia de Deus, ouviu pacientemente o desabafo da filha. Minha filha, ela disse com a sabedoria de quem já havia enfrentado muitas tempestades, talvez seja hora de você parar de fazer planos para Deus e começar a perguntar quais são os planos dele para você. No fim de semana seguinte, contrariando todos os seus hábitos, Ana cancelou o curso de especialização e decidiu visitar a mãe em Nova Iguaçu. Fazia meses que não pisava na casa simples onde crescera, sempre alegando estar muito ocupada com compromissos importantes. O lar de sua infância parecia menor do que se lembrava, mas havia algo ali que seu apartamento moderno não possuía: paz. Dona Regina ainda mantinha o hábito de acordar às 5 horas da manhã para orar, e o aroma do café coado na hora se misturava com o som suave de cânticos cristãos tocando no pequeno rádio da cozinha. Filha, disse Dona Regina enquanto serviam o café da manhã, você se lembra da parábola do rico insensato que aprendeu na escola dominical quando criança? Ana fez um esforço para se lembrar. Havia tantos anos que não abria uma Bíblia. É a história do homem que planejou construir celeiros maiores para guardar toda a sua riqueza, continuou a mãe. Ele disse à sua alma: Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e alegra-te. Mas Deus lhe disse: Louco! Esta noite te pedirão tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Ana sentiu um arrepio. Era exatamente isso que estava fazendo, construindo celeiros cada vez maiores, carreira, dinheiro, status, mas sua alma estava faminta. Mãe, como você faz para ser tão tranquila? Nunca vi você ansiosa ou desesperada, mesmo quando papai morreu e vocês ficaram sem dinheiro.
Dona Regina sorriu com aquela serenidade que só vem de uma fé madura. Filha, aprendi há muito tempo que meus planos são limitados, mas os planos de Deus são perfeitos. Quando entrego minha vida nas mãos dele, encontro uma liberdade que nenhum planejamento humano pode dar. Naquela manhã de domingo, Ana acompanhou a mãe à igreja. O templo simples da Assembleia de Deus estava lotado de pessoas comuns, trabalhadores, donas de casa, idosos, jovens, rostos que irradiavam uma alegria genuína que contrastava com a sofisticação vazia que ela conhecia em seu círculo social. O pastor José, um homem de cerca de 60 anos com aparência humilde mas olhar penetrante, pregava sobre Jeremias 29:11, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Irmãos, dizia o pastor, muitas vezes lutamos tanto para realizar nossos próprios planos que perdemos a oportunidade de experimentar os planos maravilhosos que Deus tem para nós. É como uma criança que rejeita o presente que o pai quer dar porque está obcecada com um brinquedo que ela mesma escolheu. Ana sentiu como se o pastor estivesse falando diretamente com ela. Durante o apelo final, quando o pastor convidou quem quisesse entregar sua vida completamente a Cristo, ela sentiu suas pernas se moverem em direção ao altar quase independente de sua vontade e racionalismo ali, ajoelhada no altar simples daquela igreja. Ana fez a oração mais honesta de sua vida: Senhor, eu passei anos tentando ser a diretora da minha própria vida, mas estou cansada. Entrego todos os meus planos, meus sonhos, meus medos nas suas mãos. Seja feita a sua vontade, não a minha. Nos dias que se seguiram, Ana experimentou algo que nunca havia sentido antes, uma liberdade estranha e maravilhosa. Era como se um peso de toneladas tivesse sido tirado de seus ombros. Pela primeira vez em anos, ela acordava sem a ansiedade de controlar cada detalhe do dia. Isso não significava que havia se tornado irresponsável ou deixado de se importar com o trabalho. Pelo contrário, ela continuava sendo competente e dedicada, mas com uma perspectiva completamente diferente. Em vez de trabalhar desesperadamente para construir seu próprio reino, ela começou a ver sua carreira como uma ferramenta que Deus poderia usar para seus propósitos. Senhor, ela orava todas as manhãs, use-me como instrumento seu hoje. Que eu seja luz onde há escuridão, esperança onde há desespero, amor onde há frieza. Seus colegas de trabalho começaram a notar a mudança. Ana estava mais calma durante reuniões tensas, mais compassiva com subordinados que cometiam erros, mais colaborativa em vez de competitiva. Paradoxalmente, ao parar de lutar desesperadamente por promoções, ela começou a se destacar de maneiras que nunca havia conseguido antes. 3 meses depois de sua experiência no altar, Ana enfrentou a maior prova de sua nova fé. A empresa anunciou uma reestruturação massiva, e sua posição estava entre as que seriam eliminadas. A notícia chegou numa quinta-feira, através de um e-mail frio e burocrático. A Ana de 6 meses atrás teria entrado em pânico total. Teria passado a noite acordada fazendo planos desesperados, enviando currículos compulsivamente, ligando para todos os contatos profissionais. Mas a nova Ana, aquela que havia aprendido a confiar nos planos de Deus, reagiu de forma surpreendente. Após o impacto inicial, ela se refugiou na pequena capela da empresa, que nunca havia notado antes, e orou: Pai, não sei por que isso está acontecendo, mas confio que o Senhor tem um propósito. Se esta porta está se fechando, é porque há uma porta melhor se abrindo. Ajuda-me a enxergar seus planos. Uma paz inexplicável encheu seu coração. Era a mesma paz que havia visto no rosto de sua mãe durante as maiores dificuldades, a paz que vem de saber que não estamos sozinhos na jornada da vida. No dia seguinte, algo extraordinário aconteceu. O mesmo Sr. Maurício que havia feito a pergunta desconcertante meses antes a chamou em sua sala. Ana, ele disse, sei que recebeu a notícia sobre a reestruturação. Mas quero fazer uma proposta diferente. Há algum tempo venho observando sua mudança de atitude. Você continua competente, mas agora há algo mais, uma serenidade, uma capacidade de liderança autêntica que não vejo em muitos executivos. Ana o escutava com curiosidade, sem a ansiedade que normalmente sentiria numa conversa sobre seu futuro profissional. Estou abrindo uma nova divisão focada em responsabilidade social corporativa. É um projeto pioneiro, com muito menos glamour e dinheiro que sua posição atual, mas com potencial de impacto real na sociedade. Gostaria que você liderasse este projeto?
Por um momento, Ana pensou na ironia da situação. Meses atrás, teria recusado sem hesitar, responsabilidade social não estava em seus planos de carreira. Mas agora, ela sentia uma excitação genuína pela oportunidade de usar suas habilidades para algo significativo. Senhor Maurício, ela respondeu, aceito. Mas preciso lhe contar algo: nos últimos meses, entreguei minha vida completamente a Deus. Minha motivação agora não é construir minha própria carreira, mas ser instrumento de bem onde Ele me colocar. Para sua surpresa, Senhor Maurício sorriu. Ana, isso explica muita coisa. Eu também sou cristão, e tenho orado para que Deus me mostrasse a pessoa certa para liderar este projeto. Parece que Ele respondeu nossa oração. Um ano depois daquela manhã em Petrópolis, quando acordara vazia apesar do sucesso aparente, Ana estava numa posição profissional que jamais havia planejado, mas que lhe trazia uma satisfação profunda que nunca experimentara antes. Liderando projetos de educação em comunidades carentes, programas de capacitação para jovens de baixa renda, e iniciativas de sustentabilidade ambiental, ela descobrira que sua verdadeira vocação não era subir na hierarquia corporativa, mas usar seus talentos para transformar vidas. Sabe, mãe, ela disse durante um dos almoços dominicais que havia se tornado tradição, finalmente entendo o que você sempre quis dizer sobre os planos de Deus. Eu estava lutando tanto para ser bem-sucedida no meu próprio plano que quase perdi a chance de participar de algo muito maior. Dona Regina sorriu, servindo mais um pedaço do bolo de fubá que Ana tanto amava. Filha, quando entregamos nossa vida nas mãos de Deus, Ele nos liberta da prisão dos nossos próprios planos limitados e nos convida a participar da sua obra eterna. Inspirada por sua própria transformação, Ana começou a liderar um grupo de estudos bíblicos para jovens profissionais na igreja. Toda terça-feira à noite, sua sala se enchia de executivos, advogados, médicos, engenheiros, pessoas bem-sucedidas externamente, mas que, como ela, sentiam um vazio existencial. Amigos, ela compartilhava em uma dessas reuniões: durante anos acreditei que liberdade significava ter controle total sobre minha vida. Mas descobri que verdadeira liberdade é confiar tanto em Deus que posso abrir mão do controle. O grupo estudava histórias bíblicas de pessoas que encontraram liberdade ao aceitar os planos de Deus: Abraão deixando sua terra natal sem saber para onde ia, Moisés abandonando a vida de príncipe para liderar escravos, Maria aceitando ser mãe do Messias mesmo sem entender completamente o que isso significaria. Cada um deles, Ana explicava, trocou a segurança dos próprios planos pela aventura de confiar em Deus. E todos descobriram uma vida mais rica e significativa do que jamais haviam imaginado. 2 anos depois de aceitar o plano de Deus para sua vida, Ana se viu numa situação que jamais teria planejado. Foi convidada para falar numa conferência internacional sobre liderança cristã no mercado de trabalho. De pé no palco, olhando para uma plateia de 500 executivos cristãos de toda a América Latina, ela se lembrou da jovem ansiosa que costumava ser, sempre correndo atrás de reconhecimento e sucesso. Caros irmãos, ela começou, estou aqui hoje não porque planejei esta carreira de palestrante, mas porque Deus transformou minha rendição em oportunidade de impacto. Quando paramos de lutar contra os planos de Deus, descobrimos que Ele sonha sonhos maiores para nós do que jamais ousaríamos sonhar para nós mesmos. Ela compartilhou sua jornada, desde a obsessão pelo controle até a liberdade da entrega. No final de sua palestra, dezenas de pessoas se aproximaram com lágrimas nos olhos, compartilhando suas próprias lutas entre seus planos e a vontade de Deus. Durante um dos projetos sociais que liderava, Ana conheceu o Dr. Felipe Oliveira, um pediatra que havia deixado uma carreira lucrativa em clínicas particulares para trabalhar em hospitais públicos. Como ela, ele havia descoberto que a verdadeira realização vinha de servir aos outros, não de acumular bens materiais. O que começou como uma parceria profissional em projetos de saúde comunitária se desenvolveu naturalmente numa amizade profunda e, eventualmente, num amor maduro baseado em valores compartilhados e propósito comum. Ana, Felipe disse numa noite de dezembro, enquanto caminhavam pela orla de Copacabana após uma reunião de planejamento para uma clínica móvel que estavam organizando: você gostaria de planejar uma vida comigo? Mas desta vez, fazendo os planos junto com Deus? A proposta de casamento veio de forma simples e natural, sem os dramas elaborados que Ana costumava idealizar. E sua resposta também foi simples: Felipe, aprendi que os melhores planos são aqueles que Deus faz.
Se Ele está nos unindo, então sim, quero caminhar com você. No dia de seu casamento, numa cerimônia simples na mesma igreja onde havia entregado sua vida a Cristo, Ana refletiu sobre a jornada extraordinária que a trouxera até ali. Estava casando com um homem que nem conhecia quando planejava obsessivamente sua vida, trabalhava numa área que nem existia em seus planos de carreira, vivia uma vida de propósito que jamais imaginara ser possível. Senhor, ela orou silenciosamente, enquanto caminhava ao altar de braços dados com Dona Regina, obrigada por me libertar da prisão dos meus próprios planos. Obrigada por me mostrar que seus caminhos são mais altos que os meus caminhos. Pastor José, o mesmo que havia pregado sobre os planos de Deus naquele domingo transformador, oficiou a cerimônia. Em sua mensagem, ele disse algo que Ana jamais esqueceria: Ana e Felipe, vocês estão aqui hoje porque aprenderam que o casamento, como toda a vida cristã, funciona melhor quando paramos de tentar escrever nosso próprio roteiro e confiamos no diretor da nossa história. Que vocês continuem encontrando liberdade na entrega, alegria na confiança, e propósito na obediência. Hoje, 5 anos depois daquela manhã angustiante em Petrópolis, Ana é diretora de uma ONG que ela e Felipe fundaram, focada em educação e saúde para comunidades carentes. Eles têm um filho pequeno, Pedro, e uma vida que, embora mais simples financeiramente que Ana poderia ter alcançado seguindo seus planos originais, é incrivelmente rica em significado e alegria. Toda manhã, antes de começar o dia, ela ainda ora a mesma oração que fez naquele altar anos atrás: Senhor, seja feita sua vontade, não a minha. Use-me como instrumento seu hoje. Em seu escritório, há uma placa com versículo que resume sua filosofia de vida: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3:5-6. A liberdade, ela costuma dizer para jovens que a procuram em busca de conselhos sobre carreira e vida, não vem de ter controle sobre tudo, mas de confiar em quem tem controle sobre tudo. Quando aceitamos os planos de Deus, descobrimos que Ele sempre sonhou uma vida mais bela para nós do que jamais conseguiríamos planejar. Em uma de suas últimas palestras, Ana encerrou com um convite que ecoa sua própria jornada: amigos, se vocês estão cansados de lutar contra Deus, de tentar ser os diretores de suas próprias vidas, de carregar o peso impossível de controlar o incontrolável, eu os convido a experimentar a liberdade que vem da entrega. Não é uma entrega passiva, mas uma entrega ativa, onde colocamos nossos talentos, sonhos e habilidades à disposição de um Deus que nos ama e tem planos maravilhosos para nós. É trocar nossa visão limitada pela visão eterna de quem vê o quadro completo. A verdadeira liberdade não está em fazer nossa própria vontade, mas em descobrir que a vontade de Deus para nós é mais bela, mais significativa e mais libertadora do que jamais ousaríamos imaginar. E você? Está pronto para experimentar a liberdade que vem de aceitar os planos de Deus? A jornada da entrega está apenas começando, e Deus está esperando para mostrar-lhe caminhos que você jamais planejou, mas que são exatamente o que sua alma tem buscado.